Oi! Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre um pintor que ficou durante muito tempo esquecido. O nome dele é Firmino Monteiro. Para começar, eu queria que vocês vissem esse retrato. É um retrato do Firmino Monteiro pintado por uma pintora francesa chamada Emma Mouroux. A gente não sabe mais quase nada sobre essa pintora, mas esse quadrinho está lá na reserva do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Olha que delicadeza, né? Essa pintura é uma pintura pequenininha, 14 centímetros de altura, uma pintura sobre porcelana. O que a gente imagina é que essa Emma Mouroux talvez tenha sido uma aluna do Firmino Monteiro, mas a gente não sabe ao certo. A outra coisa que a gente pode observar nesse retrato é essa postura altiva do Firmino. Olha como ele tem uma pose, de que ele está muito senhor de si. Esse mesmo tipo de atitude vai ser mencionada por um outro pintor, o Antônio Barreiras, que escreveu um livro sobre a vida dele, mas que tem uma passagem nesse livro que o Barreiras conta um pouquinho do Firmino. Vou ler para vocês esse trechinho. Cerca de 3 anos me demorei na Europa. Regressando ao Brasil, realizei uma exposição na Academia de Belas Artes. Justamente nessa ocasião, Firmino Monteiro tinha, em uma das galerias, uma grande mostra de seus trabalhos. Firmino Monteiro era extremamente vaidoso. Considerava-se o único artista de valor no Brasil. Por isso mesmo, não foi muito longe. O Barreiras aqui não é muito amigo do Firmino, dizendo isso, que ele não foi muito longe. Mas o que a gente pode perceber é que havia realmente um clima de rivalidade entre os artistas nesse período. O que a gente sabe sobre o Firmino Monteiro? A gente sabe que ele nasceu em 1855 e que na década de 1870 ele ingressa como aluno da academia. A primeira notícia oficial que a gente tem mais sobre ele é de 1879, quando os professores da Academia de Belas Artes indicam para compra o seu quadro Ezequias de Camorim. Esse quadro Ezequias de Camorim, ele está hoje em dia lá no Museu Nacional de Belas Artes. Quando a gente olha para ele sem perceber no título, a gente só vê uma paisagem, as matas, essa pedra. E quando a gente olha com mais atenção, a gente percebe que tem um pequeno grupo de figuras ali. Na verdade, ele é inspirado num poema do Gonçalves Magalhães, A Confederação dos Tamoios. E ele escolheu um episódio que é a morte de um índio, e ali está sendo feito esse funeral desse índio. Lá no Museu de Belas Artes, além do Ezequias de Camorim, tem um segundo quadro do Firmino Monteiro que está permanentemente exposto na Galeria do século XIX. Ele está num lugar bem nobre, porque ele está ao lado da primeira missa no Brasil. Então esse grande quadro histórico do Vitor Meirelles, A Primeira Missa no Brasil, ao lado dele, na parede da esquerda, a gente pode ver o quadro do Firmino Monteiro, que é o que vocês estão vendo agora, se chama o poema A Virgem. Nesse quadro a gente vê o padre José de Anchieta escrevendo o poema na areia, A Virgem Maria. O que a gente observa aqui nos detalhes? Como que o Firmino Monteiro foi exímio, foi um mestre na maneira como ele pinta a areia, todos os detalhes, e também nas cores, na luz da tarde que ele coloca aí nesse quadro. E essas são qualidades que ele vai ter bastante elogiadas, serão bastante elogiadas pelos críticos, a maestria que ele tem na composição de paisagens. O Firmino Monteiro ele vai ficar conhecido muito pelas suas paisagens. Na verdade, ele vai ter uma grande produção de pinturas, muito diversificadas. Ele vai pintar naturezas mortas, pintura de história, paisagens, enfim, uma série de... essa produção bastante variada. Mas ele vai ser muito mais elogiado pelas suas paisagens do que pelas figuras. O Ângelo Agostini, por exemplo, que a gente já andou falando sobre ele aqui, esse caricaturista mordaz, ele vai fazer uma crítica a um quadro do Firmino Monteiro que era o Capitão João Homem. E ele compara essas figuras como se fossem bonequinhos de um teatro de marionetes. Na verdade, se a gente vê o quadro, a gente percebe que realmente o Firmino tinha uma dificuldade ali em representação das figuras humanas. Capitão João Homem, hoje em dia ele está lá no Museu Imperial de Petrópolis, mas ele fez parte da exposição geral de 1884. Nessa exposição de 84, o Firmino Monteiro expôs 27 quadros, para vocês verem a produção dele. Dentre esses 27, 2 quadros foram muito comentados na imprensa, pelos críticos. Gonzaga Duque, Félix Ferreira, que eram os críticos mais importantes desse período, vão fazer comentários sobre essas pinturas do Firmino. Então, quais eram esses 2 quadros? Um era A Morte de Camões e o outro, O Vidigal.
A morte de Camões, hoje em dia, ele se encontra aqui no Rio de Janeiro, exposto permanentemente no Real Gabinete Português de Leitura, que é um prédio lindíssimo que fica ali no centro da cidade, perto da Praça Tiradentes. Lá dentro tem essa sala, que vocês estão vendo aqui algumas imagens, onde está exposto esse quadro do Firmino Monteiro. Porém, de novo, o Ângelo Agostini não deixava o Firmino quieto. Olha só a caricatura que ele faz desse quadro, a charge que ele faz sobre esse quadro do Camões. O Firmino coloca o Camões morto no leito e existe uma mulher, uma figura ali vestida de preto que está segurando a mão do Camões. Mas o Ângelo Agostini vai escrever o seguinte: um frade e um cavaleiro, admirado de ver o Camões 8 dias depois de morto, puxar assim um pano preto para se cobrir do frio que inspira o quadro. Frio, né? Ele aproveita essa crítica para brincar, porque a pessoa que está ali vestida de preto, ela se confunde com a coberta que está sobre o corpo do Camões e, ao mesmo tempo, ele fala dessa frieza do quadro. Uma coisa que a gente pode comentar é que o Firmino está sendo aqui bastante tradicional. Ele está buscando os assuntos dos seus quadros na história, na grande história de heróis, como o caso de Camões, né? Esse poeta português. Outros assuntos ele vai buscar em pequenas histórias de outros personagens que foram bastante falados, mas que não são assim grandes personagens da história, como foi o caso do Vidigal, que é o segundo quadro que eu vou comentar com vocês e que fez bastante sucesso e foi muito elogiado lá em 84. Quem era o Vidigal? O Major Vidigal era um chefe de polícia. Ele vai atuar ali do final do século XVIII até a década de 1820. E ele vai ser conhecido, vai ter musiquinhas sobre ele, contando da repressão que ele fazia. Ele vai reprimir, por exemplo, candomblés, festas populares, vai ser realmente assim um instrumento da repressão ali naquele momento. Também reprimindo roubos, etc. Nesse quadro do Firmino, ele mostra o Major Vidigal com os seus outros, enfim, seus companheiros, falando com um homem que tem uma viola. Vocês estão vendo ali que ele está com aquele violão pendurado. Então é justamente uma dessas cenas em que eles estão ali reprimindo esse tipo de manifestação popular. O Major Vidigal ele ficou bem conhecido assim, pelo livro do Manuel Antônio de Almeida, que foi o Memórias do Sargento de Milícias, publicado em 1854. Esse livro vai fazer muito sucesso e provavelmente isso é que leva o Firmino Monteiro a escolher esse tema para representar nesse quadro que ele vai expor em 84. O que é curioso é que a gente não tem mais a primeira versão desse quadro, a gente não sabe onde ele se encontra, tá? Existe uma segunda versão, que é essa que vocês estão vendo, que foi pintada ali por volta de 1883, ou talvez até um pouquinho depois da exposição de 84, porque na verdade o quadro que é exposto em 84, a gente sabe que houve uma pequena crítica sobre a roupa desse músico. Houve um comentário dizendo que ele estava usando um lenço na cabeça e que isso era uma vestimenta muito mais espanhola do que brasileira. E por que a gente também tem certeza que esse quadro que vocês estão vendo aqui não é o original que foi exposto em 84? Porque em 1884 foi publicado um catálogo do salão, um catálogo ilustrado do salão. E nesse catálogo ilustrado a gente tem um desenho que reproduz o quadro do Firmino, que é o que vocês estão vendo aqui agora. E a gente pode perceber que tem pequenas diferenças desse desenho para o quadro, que hoje em dia está aí numa coleção privada. Mas, de qualquer maneira, a gente pode perceber que pelas descrições que saem na imprensa na época sobre o quadro, essa segunda versão tem muito a ver com a primeira. Porque nas descrições eles vão elogiar muito toda a minúcia dele nas pedras do calçamento, que aparece uma erva que está nascendo ali em volta, nos azulejos, em todos os detalhes de arquitetura, tudo isso é super bem elogiado. A gente percebe realmente como o Firmino se saiu muito bem nesse detalhamento. Uma curiosidade sobre o Vidigal é que hoje em dia a gente, quando ouve falar Vidigal, o que a gente pensa? No Morro do Vidigal, na comunidade do Vidigal. E parece que, será que tem alguma coisa a ver? Sim, tem tudo a ver. Porque, na verdade, o nome do Morro do Vidigal se deve ao Major Vidigal. Porque ele teria recebido dos monges beneditinos, ali em 1822, esse terreno como um agradecimento aos serviços prestados.
Já existem alguns trabalhos acadêmicos sobre o Firmino Monteiro. Um deles é a dissertação de mestrado de Giovanna Lois Moreira, que foi defendida na Universidade Federal de Juiz de Fora, orientada pela Marilis Cristo. Nessa dissertação, a Giovanna ela vai chamar a atenção para um quadro que fez assim, o início da carreira do Firmino Monteiro, que foi a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Esse quadro está permanentemente exposto na Câmara dos Vereadores, aqui no Rio, ali na Cinelândia. Então é um quadro que muitas pessoas já devem ter visto, mas talvez não saibam muito sobre esse pintor que realizou essa pintura, né? Nesse quadro do Firmino Monteiro, ele vai ser bastante também divulgado nos jornais, porque ele faz duas exposições. Uma primeira na Tipografia Nacional, em 1881. Depois, em 1882, ele faz uma nova exposição desse quadro no próprio ateliê dele, e o quadro acaba sendo vendido e adquirido para a municipalidade, tanto que hoje em dia ele está ali na Câmara dos Vereadores. É uma pintura de história dentro da tradição, né, contando um fato importante da história da cidade. E, por outro lado, o Gonzaga Duque, que é esse crítico importante ali desse período, ele vai dizer o seguinte, que se esse quadro foi importante para a carreira do Firmino, por outro lado, desviou ele do verdadeiro talento do Firmino, que era para ser um pintor paisagista. Porque o que realmente o Gonzaga Duque admirava eram as paisagens do Firmino Monteiro. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler um trechinho de uma crítica que ele faz a essas pinturas de paisagem. Foi em 1885. O Firmino Monteiro está fazendo agora uma exposição numa galeria privada, e o Gonzaga Duque vai falar de alguns trabalhos de maior importância, e depois ele diz o seguinte: depois desses trabalhos de maior importância, há alguns quadros pequenos, paisagens magníficas, tomadas d'après nature. D'après nature, um termo francês para dizer a partir da natureza, ou seja, que ele pintou ao ar livre, diante do motivo. Então, há alguns pequenos quadros, paisagens tomadas d'après nature, em que encontramos a firmeza elegante dos pincéis de Firmino Monteiro. Nos quadros números 14 e 15, tem-se a prova do seu incontestável valor de paisagista. Ambos representam uma parte da Baía do Rio de Janeiro, tendo ao horizonte a majestosa Serra dos Órgãos. O primeiro é efeito da tarde, às 6 horas. O segundo, efeito do meio-dia, pertencente este ao ilustrado amador, Sr. Guilherme Martins. À primeira vista, os dois quadros parecem nítidos, trabalhados com vagar, lentamente, linha por linha, traço por traço, preparando sobre a palheta os tons e os efeitos. Mas, observados de perto, são esplêndidos. O cartão foi coberto em 3 ou 4 pinceladas, ligeiras, convictas, sem indecisão, sem acanhamento. É a impressão imediata do que o artista recebeu. O que a gente pode perceber nessa crítica, nesse elogio, né, que o Gonzaga Duque está fazendo às paisagens do Firmino? Quando ele fala dessa coisa rápida, das pinceladas rápidas, dessa impressão, ele está ali indicando uma certa proximidade com o impressionismo. E outros críticos também falaram disso. Isso foi algo que me surpreendeu. Eu estava fazendo uma pesquisa há pouco tempo sobre impressionismo no Brasil. E nos jornais da época, houve umas 2 vezes que aparece o nome de Firmino Monteiro associado ao impressionismo. Eu nunca tinha pensado no Firmino Monteiro como um impressionista. A partir dessas críticas e observando melhor as suas paisagens, a gente começa a perceber que de fato tem alguma influência impressionista. E como ele pode ter tido isso? Na verdade, ele esteve na França, né? Mais umas 3 vezes, na França e na Itália. Essas viagens à Europa eram tidas como fundamentais nesse período. No final ali do século XIX, todos os artistas brasileiros, para se considerarem realmente formados e, enfim, serem reconhecidos, eles precisavam desse período na Europa. O Firmino Monteiro ele vai tanto querer isso, tanto que em 1878, quando foi aberto um concurso para o Prêmio de Viagem à Europa, ele vai se candidatar, ele vai pedir para poder prestar um exame lá de uma disciplina que era das matemáticas, para poder se inscrever. Porque, na verdade, ainda não tinha completado esse curso. E o regulamento dizia que deveria ter sido completado. Os professores, num primeiro momento, autorizam ele, como a gente pode ver aqui nesse documento. E um segundo documento mostra que o diretor ficou incomodado com isso, vai escrever ao ministro, vai explicar o caso e vai falar assim: olha, ministro, na verdade o regulamento não permite isso. Como é que o senhor vai se posicionar?
E na resposta do ministro, o ministro vai dizer, realmente, Firmino Monteiro não pode concorrer a esse prêmio, porque ele não terminou ainda o curso. Mesmo assim, então isso foi em 78. Em 79, ele consegue vender o quadro, Ezequiel de Camorim, e ele viaja para a Europa. Então vocês vejam aí como o Firmino Monteiro era esse cara que ia conseguindo, criando estratégias para alcançar os seus objetivos. Então ele vai viajar para a Europa ali em 1880, vai ficar ali até 81. Quando ele volta, ele retorna, ele faz uma exposição. Isso vai se repetir por 3 vezes na carreira dele. Ele vende um quadro, com dinheiro ele vai e viaja à Europa, ele volta, faz exposições. Ele vai ser um pintor super empenhado, super dedicado. Um outro episódio que a gente percebe como ele vai saber se resolver, ele consegue se virar, uma expressão lá muito boa, mas é mais ou menos isso, na verdade. Em 1887, ele vai ser contratado para ser professor do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia. Então ele viaja à Bahia, ele fica 5 meses lá trabalhando como professor no liceu, e durante esses 5 meses ele consegue produzir 2 quadros importantes de pintura e história que vão ser adquiridos ali pelo liceu. Um deles era o Sacrifício da Joana Angélica. Esse empenho que o Firmino Monteiro tinha, a gente vai perceber porque ele se inscreve de novo no concurso, dessa vez ele pode participar, que foi um concurso que aconteceu em 1881, para o cargo de professor de pintura de paisagem da academia. Então ele vai realmente participar desse concurso, mas ele não vai levar. Tá? O vencedor desse concurso vai ser o Leôncio Vieira. Um dia eu posso contar um pouquinho a história também do Leôncio Vieira, que é bastante interessante. Esse concurso para professor de pintura de paisagem tem uma coisa muito interessante, que é bem rara, na verdade. Algumas das obras feitas como provas desse concurso estão preservadas. Elas estão guardadas no Museu Nacional de Belas Artes, na reserva do museu. E aqui eu vou mostrar 2 delas. Essa primeira, que é a pintura feita pelo Firmino Monteiro, em que a gente vê essa pintura em sépia sobre o papel. Lá ao fundo a gente vê as montanhas do lado do Andaraí. E agora comparando essa pintura do Firmino com a do Leôncio, que foi o vencedor, a gente percebe o mesmo perfil de montanhas ali atrás. Por quê? Porque na verdade os dois, eram 3 candidatos, eram os 2 mais um outro que era um mexicano. Todos os candidatos eles tinham que estar localizados no Morro de Santo Antônio, todos tinham que olhar para a mesma direção, e isso já estava determinado no regulamento do concurso. Então é um concurso que foi bastante documentado e muito interessante para a gente ver como que isso se processava. No caso aqui da nossa conversa, é importante para a gente perceber como o Firmino era esse batalhador, era esse personagem ali que não se deixava arrefecer, que as oportunidades que iam aparecendo, ele fazia. E o que a gente pode também notar é como que os jornais da época vão noticiar, o tempo todo aparece notícia no jornal sobre Firmino Monteiro. É uma coisa incrível, impressionante. Então, tudo que a gente hoje em dia não ouve muito falar de Firmino Monteiro, lá nos anos 80, 1880, era sempre, de vez em quando, tinha notícia sobre o Firmino Monteiro, porque ele estava o tempo inteiro criando alguma exposição, ou ele viajava para a Europa, voltava, fazia outra exposição. Outra questão que aparece nos jornais é quanto à morte do Firmino Monteiro. Firmino Monteiro vai morrer em julho de 1888 e vários jornais vão noticiar essa morte, esse falecimento. Muitos da primeira capa com desenhos retratando o Firmino Monteiro. Então isso tudo mostra a importância que esse pintor teve ali naquele momento. Ele realmente alcançou o reconhecimento artístico. Nessas notícias de jornais que a gente lê sobre o Firmino, existe um dado bastante interessante, que é mostrar a proximidade dele com o Pedro II e com a Princesa Isabel. Então tem uma exposição que ele vai fazer na Galeria Insley Pacheco, que era um fotógrafo que também era bem próximo de Pedro II, e que nos jornais sai a notícia, a visita do imperador, os quadros que o imperador comentou. Então assim, a gente percebe esse deferimento, né, que o imperador teve pelo Firmino. E já em 1888 sai uma outra notícia no jornal que comenta uma visita que a Princesa Isabel vai fazer à Capela Imperial e ela vai estar acompanhada do Firmino Monteiro. E se comenta nessa notícia que os serviços do Firmino Monteiro serão contratados para a restauração de pinturas dessa capela. Então a gente está vendo aí como que ele tem essa relação.
Essa relação do Firmino Monteiro com a Princesa Isabel é também relatada pelo Antônio Parreiras. Logo no início eu contei que o Antônio Parreiras falou mal ali do Firmino Monteiro, dizendo que Firmino Monteiro se achava o único artista importante da sua época. E, na verdade, o Antônio Parreiras continua essa história. Ele explica por que ele está falando isso. Então ele conta o seguinte, que o Firmino Monteiro tinha organizado uma grande exposição ali na academia e que ele pediu aos professores que hasteassem a bandeira do Brasil na fachada do prédio. E os professores falaram, não tem porquê hastear a bandeira do Brasil por causa da sua exposição. O que faz o Firmino Monteiro? Foi conversar com a Princesa Isabel vai falar com os professores, resultado, hastearam a bandeira do Brasil. Então, assim, é uma história assim, bem curiosa para mostrar esse tipo de relação. Isso mostra como ele foi realmente incansável. E, provavelmente, tudo indica que esse esforço do Firmino Monteiro teve que ser ainda maior por ele ser um pintor negro. E agora é a primeira vez que eu estou me referindo a esse fato dele ser um pintor negro. Porque é bastante curioso que em todas essas notícias que saem sobre ele, né, no século XIX, todas as críticas que são publicadas sobre ele no século XIX, em nenhum momento se referem ao Firmino Monteiro como um pintor negro. E, no entanto, a gente sabe que não eram raros os alunos negros da academia, eram até bastante numerosos. A gente pode ver isso em fotografias da época e também porque a gente conhece nomes de alguns deles que se destacaram até bem mais do que Firmino Monteiro. Por exemplo, Estevão Silva. Estevão Silva é um pintor que os quadros dele até hoje são valorizados. Foi o melhor pintor de naturezas mortas do período. E há histórias interessantíssimas sobre ele que um dia a gente vai conversar também por aqui. Um pouco mais adiante, já no século XX, no início do século XX, tem os irmãos Timóteo da Costa, que também foram pintores de grande sucesso, pintores negros de grande sucesso. E todos esses estudos sobre os pintores negros, eles têm sido cada vez mais importantes, os pesquisadores têm se debruçado sobre essas vidas, sobre essas carreiras, muito incentivados também a partir da criação do Museu Afro-Brasil, que foi criado em 2004, lá em São Paulo, por iniciativa do Emanuel Araújo. Então, o papel do Emanuel Araújo nesses estudos foi importantíssimo, é importantíssimo. Não apenas pela criação do Museu Afro-Brasil, mas pelas exposições que foram ali realizadas. E eu espero que eu tenha nessa conversa que a gente teve, de alguma forma eu possa incentivar outras pessoas a pesquisarem esses pintores. É isso.